Olá, caros ouvintes. Como vão? Sejam bem-vindos ao Etc. Podcast, seu podcast sobre a Idade Média e suas outras coisas mais. Hoje a gente está na companhia do professor Walter Arruda, mestre em História Medieval, e a gente vai conversar com ele sobre o filme Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, de 1975. Boa noite, professor. Muito obrigado pela presença. Olá, Jorge. Muito prazeroso estar aqui essa noite. Obrigado pelo convite. Imagino, um prazer. Bom, para começar, acho que a gente podia contextualizar um pouco o filme, né, e o próprio Monty Python. Certo. O filme é basicamente uma sátira medieval que foi escrita, dirigida, estrelada, eles fizeram tudo, por esse grupo de comédia britânico chamado Monty Python, que, enquanto eles atuavam lá nos anos 70, eles basicamente inventaram o jeito que a gente conhece o humor hoje. Então, se a gente tem o Porta dos Fundos hoje, é porque eles, lá nos anos 70, inventaram a roda. Eles tinham um programa de TV e eles fizeram alguns filmes, mas todas as mídias é sempre essa lógica do nonsense que eles inventaram. Essa viagem zona absurda com crítica social e essa ironia logicamente inglesa deles que dá essa seriedade dentro do absurdo e do nonsense. E a história da busca do Graal, que é a trama do filme, basicamente, é aquela história clássica dos cavaleiros da Távola Redonda que passam a vida procurando pelo cálice que teria contido o sangue de Cristo na cruz. E aí, lógico, a comédia do filme inverte tudo. O rei Arthur, que na lenda é um grande líder, aqui é um rei completamente perdido dentro do próprio reino. Em nenhum momento ele manda em ninguém, em nenhum momento ele faz nada que um rei faria. Então, a trama inteira é nessa base do absurdo. É claro que às vezes tem uma ironia mais fina aqui e ali, outras partes completamente escrachadas, mas o negócio inteiro, a graça inteira é que eles riem de literalmente tudo. Dos reis, da cavalaria, do povo, dos mortos, das bruxas, do clero, tudo. E, bom, para começar, professor, eu acho interessante como o grupo Monty Python, eles pegam para rir um momento da história que, pelo menos eu, assim, não consigo imaginar ninguém rindo, sabe? Eu sempre tive essa imagem da Idade Média com tudo completamente sério e sagrado. Então, para começar, queria saber se você consegue dar um contexto histórico para a gente da época que se passa o filme. Claro, primeiro a gente tem que considerar que a Idade Média foi um período muito extenso, durou vários séculos. Então as condições e as estruturas políticas foram evoluindo e mudando nesse período de tempo, né? Mas em grande parte sim, o filme tem uma base histórica. Então, por exemplo, na condição de vida do povo da época, isso está bem claro no filme. A maioria das pessoas estão vivendo na pobreza, com doenças, por exemplo, a peste negra, que eram incuráveis na época, né? Ah, sim, tem aquela cena clássica de um cara que passa na rua com uma carroça levando um monte de mortos, e ele fica gritando na rua como se fosse um lixeiro pedindo para os moradores trazerem os sacos para fora, e Sim. fica, tragam seus mortos, tragam seus mortos. É, exatamente, essa figura de você ter muita gente morrendo e ser como se os mortos fossem uma espécie de lixo, assim, né? E além disso, o filme circula na ideia de como a cultura era completamente dominada pela igreja e de como as pessoas faziam tudo em nome do sagrado. Então, a própria busca do Graal é um exemplo disso. Não tinha nada que comprovasse a existência do Graal. Mas como ele era algo sagrado, as pessoas iam numa busca cega e completamente absurda de qualquer maneira. E outra coisa é a estrutura de poder medieval, né? Que ela tinha a base na igreja. A igreja era a base do poder na época. Então era bom para manter a ordem transformar tudo em sagrado e tudo em sério, né? Então no filme eles exageram isso num ponto que acaba completamente com o pensamento lógico das pessoas. E dá pra ver isso naquela cena da bruxa, que eles pegam uma mulher, que eles dizem ser uma bruxa, os camponeses, né? E para ter um julgamento justo, eles começam a tentar provar, usando um método científico, né? Para mostrar que ela realmente era uma bruxa. E daí é uma coisa do tipo, é um raciocínio genial, assim, né? Eles pegam e se questionam. Uma bruxa faz o quê? O que a gente faz com uma bruxa?
Uma bruxa queima. Daí o que mais que queima? Madeira. E a madeira faz o quê? Madeira boia na água. Mas o que mais boia na água? Um pato. Então, portanto, se a mulher tiver o mesmo peso de um pato, ela é uma bruxa. Logicamente, né? Lógico, não, Sim, está essa claro. era o pensamento dos caras. E agora, já que a gente falou de como o Monty Python trata essa Idade Média, e tal, fala dos absurdos, sempre com esse humor irônico, eu queria saber como era o riso, a comédia durante a Idade Média, professor. Então, houve um período que na Idade Média em que houve uma tentativa de proibir o riso. Foi lá na transição entre da antiguidade para a Idade Média, que foi na época que o Império Romano estava numa certa ruína, né? Eles estavam declinando muito. E então o cristianismo estava tentando estabelecer uma ordem estrutural. E esse riso de crítica aos vícios era comum nas sátiras romanas. Então ele precisava ser contido. Então, resumindo, a sociedade estava um caos, estava tudo indo para o saco, e o riso balançava ainda mais isso, piorava aumentava a chance dessa queda, né? Então, essa subversão atrapalhava a igreja, e ela estava tentando estabelecer os novos princípios morais. Então, tentando restabelecer um certo controle, retomar um controle, eles criaram o modelo desse cristão com autocontrole que não, nem dá risada. Então, João Crisóstomo, se eu tiver falado errado, perdão, foi um santo que viveu no século IV que ele contribuiu para esse controle do riso, né? Ele chegou aos argumentos de que Cristo nunca tinha rido na vida, os tais dos filisteus que zombavam dele. Portanto, logicamente, o bom cristão, para seguir os passos do Salvador, também não devia dar risada. Não, a mesma coisa que falar, Jesus nunca comeu moluscos às 4:30 da tarde na Bíblia, então, logicamente, eu também não devo comer. Sim, exatamente, esse exagero ridículo de levar tudo ao pé da letra. Então foi desse jeito que a igreja criou na cabeça dos cristãos a ideia de que o riso era diabólico, era uma coisa de descrente, né? Então, de qualquer forma, não houve esse controle, não foi possível controlar o riso. Porque o riso é um dos movimentos mais naturais do nosso corpo. Ele é uma das emoções mais espontâneas. Então, por exemplo, o choro, a gente consegue engolir o choro, a gente consegue fingir que não está triste. Mas o riso não, acontece na surpresa, né? Ele é uma coisa completamente incontrolável. Então a galera continuava rindo e festejando e não tinha como controlar nada disso. E você falou de festa, a maior expressão da festa na Idade Média era o carnaval, né? Isso, era o maior momento das pessoas darem risada, né? E a comédia na Idade Média era feita principalmente com as paródias. Era feito transformando o sério no ridículo. Então os servos, eles viravam senhores, os maiores palhaços viravam bispos. Era uma espécie de degradação do sagrado. Então os homens tinham um momento que eles podiam esquecer o temor da salvação, do julgamento final, e por isso o riso era subversivo, né? Esse momento de subversão era um momento quase utópico. Ele foi usado pela própria igreja como uma manutenção da estrutura. Então o carnaval era no fim uma válvula, uma espécie de válvula de escape. A igreja usava ele como uma demonstração da alternativa impossível, por assim dizer. Um mundo sem ordem feito para ser risível e só isso. O medo era dissolvido no riso e a revolta era acalmada. A subversão, teoricamente tão essencial ao riso, era suprimida nela mesma. Então, como a gente tem esperança de mudança dessa sociedade, professor? Se ela era suprimida, a subversão era suprimida nela mesma? Então, eu acho que a esperança tem os loucos, né? Eles riem de tudo. E os arautos do carnaval eram os bobos da corte. Eles eram os loucos por excelência. Muitas vezes eles tinham os corpos deformados, um jeito estranho de atuar, de falar, de ser, né? Era a própria encarnação do deformado. Eles imitavam os poderes honrados. O sagrado era feito a partir do grotesco, como, convenhamos, normalmente são as forças dominantes. Então, eles eram uma espécie de espelho, né? Uns loucos refletindo a loucura dessas forças dominantes. Isso, exatamente. Um bobo, como um rei deformado, mostrava a corrupção do próprio rei.
E um bobo como um papa falando obscenidades, ele mostrava o assanhamento do próprio papa. E na cultura medieval eles eram os únicos que eram liberados de falar esse mal, fazer essa zombaria, né? Que na verdade eles falavam a verdade para esses reis e para esses senhores. Eles eram realmente membros importantes da corte. Eles faziam os seus shows para os senhores e sempre falando a verdade sobre os nobres ou sobre o clero. Eles eram também um intermediário entre o rei e os súditos, uma espécie de guarda-corpo entre o rei, que ouve o povo, e o tirano. E eles eram permitidos a isso justamente por parecerem loucos, alucinados, né? Então eles atuavam brincando, meio ingênuos, como umas crianças falando palavrão, assim. Eles eram protegidos pela bobice deles. Então, assim, a bobice não era só pelo charme. Ela tinha ela tem dois lados. Por um lado é alienada, que não entende as normas, mas por outro ela é o reverso das normas. Essa bobice dos bobos fazia parecer com que eles não compreendiam a verdade estabelecida. Por isso ela mostrava o incompreensível, o absurdo, que na verdade eram essas normas. Por isso dizem que os bobos são o próprio riso. Eles são irreprimíveis e subversivos. Os loucos grotescos que expõem o louco e o grotesco do mundo, né? Lembro do. Perdão se eu pronunciar o nome errado. É Mikhail Bakhtin, que foi um importante pensador russo na cultura europeia. Ele diz sobre a comédia medieval. Deixa eu ler aqui, eu preciso pegar meus óculos. Assim, abre aspas. O riso na Idade Média, que venceu o medo do mistério, do mundo e do poder, temerariamente desvendou a verdade sobre o mundo e o poder. Ele opôs-se à mentira, à adulação e à hipocrisia. A verdade do riso degradou o poder e o bobo foi seu porta-voz. Fecha aspas. Eu já li algo parecido, só que na verdade nas peças do Shakespeare, porque o Shakespeare também achava que os bobos eram esses porta-vozes da verdade na Idade Média. Então, nas peças dele, principalmente nas comédias, ele dava muita importância para os bobos. Eles eram normalmente quem sabia das tramas dos personagens, e eles contavam a verdade inteira para o público. Sim, o Shakespeare achava que o bobo era o verdadeiro rei, né? E nessa transição entre o Renascimento e a Idade Média, com os ideais burgueses e o declínio da sociedade chegando, os bobos ficaram cada vez mais amargos, né? Eles ficaram mais agressivos. Eles começaram a fazer apresentações na rua e denunciavam todo mundo para a plateia, perdão. Então, se o riso era suspeito, agora ele era abertamente um desafio. E agora Shakespeare, o expoente dessa época, ele reverenciava aquela subversão dos bobos ao longo da Idade Média, como se ele agradecesse por eles terem mostrado um outro mundo possível. E, bom, para a gente ir fechando, professor, você acha que o Monty Python, aquele humor absurdo deles, tem alguma relação com os bobos da corte da Idade Média? Claro, o riso dos bobos era justamente você falar, né? Se vocês da Idade Média não querem que a gente ria, eu vou fazer até os reis rirem. O absurdo não é rir do sagrado, o absurdo são seus delírios de poder, né? E se é absurdo, dá pra dar risada. É exatamente a lógica do nonsense do Monty Python. Bom, eu estava lendo, enquanto eu me preparava para a nossa conversa, que os estudiosos, eles dizem que agora na era contemporânea, principalmente, a gente conseguiu meio que controlar o riso. Que eles dizem que enquanto tudo é sério, de tudo dá para dar risada, todo mundo dá risada de tudo. Então, a gente precisa transformar a vida numa festa. É como se a vida é uma piada, se você transforma a vida numa festa, você vence na vida. Você está rindo de tudo, você está vencendo a piada. Então, resumindo, o importante é rir, porque rir vai indicar sucesso na sua vida. Então, queria perguntar, professor, se esse riso da era contemporânea, assim, esse riso de vencer na vida, se ele não perde um pouco a subversão tão essencial dele. Se a vida é uma festa, por que a gente vai subverter? Então, é aí que o Monty Python faz a sua revolução, né? E a sua seriedade, que é naturalmente britânica, que você já comentou, ajudou muito nessa revolução, né? No nonsense deles, eles riem dessa seriedade tão inglesa, né?
Eles expõem, interpretando homens muito sérios, essas nossas loucuras e absurdos do dia a dia. Que os sérios têm tanta dificuldade em aceitar e rir, né? Eles não conseguem simplesmente rir porque eles estão sérios demais. Então é só ver como eles atuam sempre sérios, né? Arthur é um grande rei, Galahad é o mais puro dos homens. E a queima das bruxas tem uma lógica quase matemática para eles. Mas com essa seriedade dos personagens, eles mostram o absurdo desses caras. É como se eles dissessem, sei lá, a gente na verdade é tudo louco se a gente é filmado na hora certa, se a gente é pego no flagra, de certa forma. Somos todos meio nonsense, cada um vive na sua própria loucura. Já dizia o Erasmo de Roterdã. E é exatamente essa relação entre os bobos e o Monty Python. É aí que vem essa relação, né? O riso dos bobos era um riso louco que expunha a loucura dos poderosos. Do mesmo jeito que o riso do Monty Python é um riso para rir da seriedade, da loucura, que na verdade é a seriedade. Então eles mostram que a seriedade sempre acaba caindo no absurdo, é meio ridícula. E a honra dos Cavaleiros da Távola Redonda é só uma fachada para a loucura deles no final, né? Então é melhor rir, porque pelo menos você aceita a sua loucura. Perfeito, professor. Gostei muito da sua análise. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Eu acho que só uma coisa, é um aviso que a história pode ensinar pra gente, né? No dia que a gente não ri, tudo vai estar perdido, tudo vai se acabar, né? Portanto, riam. Belas palavras. Bom, professor, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você. Prazer foi meu, Jorge. Muito boa noite pra você e pros ouvintes. Boa noite, professor. E bom, boa noite a vocês, ouvintes. Obrigado pela atenção. Tchau, pessoal.